Ok, exemplo. Aqui é um nome fictício, né? Não existe esse pastor, talvez deve existir um pastor Manassés, mas aqui é só um nome fictício, tá? Então, o pastor Manassés, o valor da prebenda dele é R$ 2.277, que seria o equivalente a um salário e meio, certo? Nos dias atuais. Então, ele tem dependentes, ele tem a esposa e um filho. Então, são dois dependentes que ele tem. E por dependente, ele tem uma base ali de dedução de R$ 189. E aí, como é que ficaria o cálculo do salário do pastor Manassés? Bom, ele paga o imposto, ele paga o INSS, então ele paga ali 20% sobre um salário, então ele vai ter que, é o custo do pastor, ele vai ter que pagar do seu salário R$ 303,60. Ele paga um salário mínimo. Ah, pastor, mas ele recebe um salário e meio. Mas lembra da regra? A regra é ele que determina, ele que escolhe o quanto que ele quer contribuir, né? O salário que ele quer contribuir a partir de um salário mínimo. Então ele pode ganhar um salário mínimo e meio e querer contribuir com um. Não tem problema, certo? Então ele vai pagar ali 20%. E aí, como é que fica o cálculo do imposto de renda do pastor? E aí, vou botar aqui o cálculo para vocês entenderem como é que a gente faz. O cálculo é, eu pego o salário do pastor, deduzo o INSS, porque lembra que tem essa dedução, né? Que você pode abater imposto de renda à base de cálculo ali. Aí eu chego aos R$ 1.973,40. E aí eu deduzo pelos dependentes que ele tem dois dependentes, então dois dependentes a 189,59 dá um total de que eu posso deduzir de 379,18, o que me dá o que chega à base de cálculo para o imposto de renda de R$ 1.594. Só que R$ 1.594, se você olhar, vamos voltar lá agora, né? Se você olhar lá para a base de cálculo da tabela de imposto de renda, fica onde? Fica em que faixa? Na primeira, certo? Então, até 2.259. Então, a base de cálculo dele para o cálculo do imposto, né? Claro, base de cálculo para o cálculo, né? A base de cálculo dele é 1.500, né? E fração lá. Então, fica muito abaixo do que os 2.259. Então, por conta disso, ele ficaria isento de imposto de renda, né? Então, o pastor Manassés aqui, ele ficaria o quê? Isento de imposto de renda, porque a base de cálculo dele está na faixa 1, que é a faixa de isenção, certo? Então, no fim das contas, o resumo do salário do pastor Manassés seria prebenda pastoral, ele recebe 2.277, ele não vai pagar nada de imposto de renda e ele vai receber o líquido, seria a mesma coisa ali da prebenda, né? O total de 2.277. O custo do pastor, ele vai ter que arcar com o custo do INSS e a igreja vai ter que arcar só com o custo, né, dos R$ 2.277, que é o valor da prebenda. Ah, pastor, mas a igreja quer pagar o INSS do pastor. Beleza, faz isso como uma oferta. Maravilha, ótimo. Menos o custo para o pastor. Ela pode fazer isso? Pode. O que eu expliquei aqui foi o que a lei aponta, o que a lei diz. Mas se você quer dar esse benefício para o pastor de pagar o INSS dele, ok, ótimo. Melhor ainda, né? E aí nós temos um outro exemplo, o exemplo do pastor Zebulon, né? Esse aqui eu realmente eu acho que eu não conheço nenhum Zebulon, mas é por isso que eu coloquei esse nome, né? Para não gerar conflitos aí. E o pastor Zebulon, ele já ganha três salários, ele já ganha R$ 4.554, certo? Ele tem quatro dependentes, ele tem a esposa, ele tem mais três filhos, certo? Que estão. E a gente vai entender quem pode ser dependente de filhos, tá? É até 21 anos, ok? Ou até 24 anos se estiver cursando a faculdade ou curso técnico. Então, vamos pensar que esses filhos são filhos pequenos. Então, são quatro, ok? Quatro, beleza? Quatro dependentes. E aí, o cálculo dele ficaria como? INSS do pastor, né? 20%, ele escolheu, mesmo ganhando três salários, ele escolheu ser prudente e pagar sobre um, né? E fazer investimentos fora. Então ele paga ali só sobre um salário o INSS dele, R$ 303,60. E como é que ficaria o cálculo do imposto de renda dele? Pego o salário dele, 4.554, tiro ali o valor do INSS, eu chego a 4.250,40. Depois eu vou tirar o valor por dependente, são quatro dependentes. O total ali de dedução por dependente, aliás, no total deles são R$ 758,36, que seria 4 vezes 189,59. Aí eu chego à base de cálculo para aplicação do imposto, que é 3.492,04. Aí eu pego esse 3.492,04 e vou lá na tabela do imposto de renda para ver em que faixa se encontra, ok? Aí vamos lá.
3.492. 3.492, opa, tá onde? Tá na terceira faixa, ó, de 2.826 a 3.751, certo? Então ele paga aqui 15%, ele vai, ó, ele vai cair na alíquota de 15%, ok? Então eu volto lá, ok? Opa, eu volto lá no pastor Zebulon e vou aplicar os 15% sobre esse valor de 3.000. Note que não é sobre o valor de 4, mas é sobre o valor de 3, porque eu fiz as deduções legais que o INSS permite. Então, 3.492,04, eu aplico 15% disso e achei 523,80. Aí você fala, opa, o pastor vai ter que pagar R$ 523,80 de imposto? Aí tem um refresco da receita, né? Porque note aqui, ó, que toda faixa, exceto a faixa de isenção, mas todas as quatro faixas restantes do imposto de renda, como você vê aqui na tabela, ela tem uma dedução ali. A terceira coluna é a coluna da dedução. Essa coluna é uma coluna em que, depois que eu encontro, né, o valor, eu aplico a dedução para poder achar o imposto real que o pastor tem que pagar. Então, note que ele está na terceira faixa, a gente aplicou a alíquota de 15% sobre a base de cálculo do imposto, mas eu vou deduzir daquele valor lá dos 523, 381,44, que é o refresco que a Receita dá aqui, né? Então, o que que eu vou fazer no salário do pastor aqui? Eu vou deduzir, ó, 523,80 por 381,44. E aí, no final das contas, quanto é que o pastor vai pagar de imposto de renda? R$ 144. Opa, que alívio, né? E 36 centavos. Ok? E aí, como é que ficaria o resumo do salário do pastor? Prebenda pastoral dele, prebenda 4.554. Aí vai ter a retenção de imposto de renda, vai sair do salário dele isso e vai ser recolhido pela igreja, como eu já expliquei, e o líquido a receber do pastor vai ser 4.411,64. Então, o pastor não vai receber 4.554, ele vai receber 4.411, porque é retido esse imposto de renda, esse 142,36. E o custo do INSS do pastor, portanto, é 303,60, que ele escolheu é, recolher esse valor, né? E o custo da igreja vai ser o quê? Os 4.554. Então a igreja não vai pagar a mais ou a menos. Ela vai, quando ela retém do pastor, ela retém ali e quem paga é o pastor. É o que a lei diz. Mas aí você pode perguntar, mas pastor, a igreja pode pagar também esse imposto de renda do pastor sem precisar tirar do pastor esse salário? Pode, pode tranquilamente. Assim como o INSS, você pode dar essa concessão ao pastor, né? Esse benefício, essa oferta, essa bênção de pagar, de dar a prebenda dele cheia, né? Que seria os 4.554, e a igreja recolher o imposto do pastor e o INSS do pastor. Ok? Se a igreja puder fazer isso, ótimo, amém. Mas se não, deixa o pastor pagar. Por quê? E aí o pastor vai ter que pagar, vai perder esse dinheiro? Não, pode ser que ele recupere. A gente vai vendo mais na frente aqui a declaração de imposto de renda, que é a declaração que ele pode ter restituição, certo? E aí, tendo uma restituição, esse valor pode voltar ou à totalidade dele ou em parte. A gente vai entender, vamos fazer esse cálculo ali também.